queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 12. O endereço nessa noite é o livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. É o primeiro livro da Bíblia, é muito fácil de encontrar. Capítulo de número 12. Aleluia. Capítulo de número 12, livro de Gênesis, versículo de número 1. Assim está escrito a palavra de Deus. O Senhor tinha dito a Abrão: deixa a sua terra, os seus parentes e a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e te tornarei famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei o que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Fecha os teus olhos, fecha também a sua Bíblia, e vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, estamos diante da sua palavra, estamos diante da sua presença, estamos aqui nessa noite para te ouvir. Precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, mas fala aquilo que precisamos ouvir, pois precisamos de uma palavra nessa noite. Que o Senhor cubra esse lugar com o teu sangue, que o Senhor cubra esse lugar com o teu fogo, tira toda distração. Tudo, ó Deus, que não provém de ti, sai desse lugar em nome de Jesus, para que a sua palavra seja pregada, para que a sua verdade seja dita nessa noite. É o que pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Aleluia. Todo ser humano, todo homem, toda mulher tem 5 sentidos. 5 sentidos muito importantes. E os sentidos são esses: ouvido, visão, boca, tato e o olfato. Esses são os 5 sentidos. São extremamente importantes. Importantes para quê, pastor? Para alcançar as coisas da terra. As pessoas precisam do ouvido para trabalhar, dos olhos para trabalhar, da boca para trabalhar, das mãos para trabalhar. Precisa dos 5 sentidos para realizar as coisas terrenas. Tudo isso para poder conquistar coisas terrenas. O que são coisas da terra, pastor? Diz para mim, eu estou aqui para poder te dizer. Coisas da terra são: as pessoas conquistam casa, carro, moto, bicicleta, celular, roupa, tênis, bolsa, joias, maquiagem e etc, e etc. Isso são coisas, algumas das coisas terrenas. Você precisa desses 5 sentidos para alcançar as coisas da terra. Mas no mundo espiritual, e é o que eu estou querendo falar aqui nessa noite, você precisa somente de um sentido. Só existe um sentido que é capaz de acessar os céus. Diga céus. E o sentido que nós estamos falando aqui nessa noite é a fé. Diga fé. Só você que está vivo, diga fé. A fé é o único sentido que nos faz acessar o céu. A fé é o único sentido capaz de acessar o mundo espiritual.
A fé te faz enxergar aquilo que não existe. A fé faz você ouvir o que ainda não foi falado para todos. A fé faz você profetizar aquilo que não aconteceu. A fé te faz tocar naquilo que é abstrato. A fé te faz pisar em lugares que você não teve ainda. A tua fé te leva a lugares que você ainda sonhou. Para esse ano de 2026, você precisa acessar o mundo espiritual. Você precisa usar a tua fé, porque a tua fé vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Você está vivo? Diga glória a Deus. Porque se você tiver fé, escuta isso aqui em nome de Jesus. Porque se você tiver fé, você vai ver o que ninguém viu. Não teve glória a Deus, mas está bom. Mas se você tiver fé, você vai ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Somente Deus soprando no seu ouvido. Porque se você tiver fé, você vai viver aquilo que você profetizou. Porque se você tiver fé, você vai tocar aquilo que ninguém tocou no ano de 2026. Eu estou falando de fé, porque se você tiver fé, você vai pisar em lugares que você não teve ainda. Meu Deus do céu! Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Se você está sentindo, diga glória a Deus. E nós estamos falando de Abraão nessa noite. Quando Abraão ouviu Deus falar com ele, Abraão usou esse sentido que eu acabei de te dizer. Ele usou a fé, diga fé. Abraão não era conhecido, ninguém conhecia Abraão. Abraão não era grande, não era famoso. Abraão nem tinha filhos. Ele não tinha filhos. Ele acreditou nas palavras que Deus falou com ele. Ele teve fé em Deus, que Deus ia cumprir as promessas faladas no coração dele. Ele teve fé. Abraão era de carne e osso, igual eu e você. Abraão era um ser humano, igual a eu e você. Abraão era cheio de defeitos, igual a eu e você. Ele acreditou nas palavras de um Deus poderoso. Abraão acreditou que Deus ia preparar o futuro para ele e para sua família. Eu concordo plenamente com Abraão, porque para Deus, quem conhece Deus sabe que para Deus, para ele visitar o futuro, ele não tem problema nenhum, porque Deus visita passado, presente e futuro. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus é dono do passado. Nós precisamos entender que Deus é dono do presente. Nós precisamos entender que Deus é dono do futuro. Ele é o Senhor do tempo. Esse é o Deus que você serve. Deus é o dono do tempo. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. E uma coisa que Ele respeita com todo esse poder é a palavra que Ele libera sobre a sua vida. Porque quando Ele libera a palavra sobre a vida de Abraão, Ele libera a palavra dizendo como se aquilo tivesse pronto. Ele fala para Abraão: eu farei de você uma grande nação. E o homem nem tinha filho. Eu farei de você um homem abençoador. E ele nem tinha filhos. Ele fala para Abraão: sai da tua terra. E não mostra a Abraão onde é essa terra. Ele não mostra onde é essa terra. Ele não mostra o futuro de Abraão. Ele simplesmente fala: sai dessa terra, Abraão. Para que isso, pastor? Ele não mostra nada. Ele simplesmente faz Abraão trabalhar esse sentido que se chama fé. E o que é fé, pastor? É o firme fundamento das coisas que se espera, mas não vê. Abraão é movido porque ele ouviu e não por aquilo que ele viu. Ele não viu para onde ele ia, ele não viu o seu futuro, mas ele ouviu a voz de Deus. O que você está querendo dizer com isso nessa noite, pastor? Deus já preparou a terra para os filhos de Abraão. No exato momento que ele faz a promessa para Abraão,
Ele está preparando os filhos, descendentes de Abraão. O que é isso, pastor? Eu estou te dizendo nessa noite, toda palavra liberada de Deus sobre a vida de alguém é um decreto do futuro pronto que Ele preparou para ele. Levanta a sua mão, que eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, irmãos. Eu estou cheio de Deus aqui para poder te dizer, eu não sei o que Deus falou ao seu coração, eu não sei qual é as promessas que Ele colocou na sua mente, no seu coração, mas de uma coisa eu sei, e eu estou te dizendo aqui nessa noite, Ele já preparou tudo para você, para sua casa e para sua família. Já está pronto, já está preparado. Basta você ter fé nesse Deus poderoso. Você está recebendo essa palavra? Diga glória a Deus. E o que Ele espera de nós? O que Ele espera de você para esse ano de 2026? Ele só espera que você use a sua fé. Use a sua fé para poder se mover para esse futuro. Porque você tem que ser movido por aquilo que você ouve, não por aquilo que você vê. Irmão, olha o que Abraão fez. Abraão ouviu e foi. Abraão ouviu e saiu da sua parentela. Abraão ouviu e voltou a sonhar de um sonho de ter um filho, um sonho de ser pai. Pastor, eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Esse ano de 2025 foi muito difícil para mim, pastor. Aconteceu coisas que eu não projetei. Eu quero saber da sua sinceridade nessa noite, irmão. Presta atenção aqui. Tem alguém aqui além de mim que aconteceu algo na vida ruim que você não projetou? Tem coisas que eu não projetei na minha vida, eu nem quis que acontecesse, aconteceu. Se você falar comigo, pastor, e por quê? Eu não sei o porquê. Eu não sei te dizer o porquê aconteceu coisas que eu não queria, que eu não projetei nesse ano de 2025, mas aconteceu na minha vida. Só de uma coisa eu sei: as coisas ruins que aconteceu na minha vida, quando acontece, eu entendo na minha pouca experiência com Deus, eu entendo quando as coisas acontecem, é por conta de dois motivos: a permissão de Deus, e quando acontece, é para provar se eu sou um homem de fé mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, irmãos. Você está esperando a porta abrir e de repente ela não abre. Você está esperando por um milagre, esse milagre não vem. Você está esperando por algo grandioso, e esse algo grandioso não acontece, não realiza. Não dá para sonhar, pastor. O ano está difícil, tudo que está acontecendo está muito complicado, não dá para projetar, pastor. Irmãos, de uma coisa nós precisamos usar a nossa inteligência. Se aquilo que nós projetamos e aquilo que nós fazemos planos, acontece algumas coisas, imagina se você não tivesse projetado, imagina se você não tivesse feito planos. Será que coisas ruins não iam acontecer mais ainda? Porque você planejou, orou, jejuou, separou o tempo para acontecer a realização dos seus sonhos. Está muito difícil, pastor, planejar. Está muito difícil sonhar. Quem foi que falou que seria fácil? Aonde está escrito que seria fácil? Deus nunca disse para ninguém que seria fácil. Deus nunca escreveu para ninguém que seria fácil. Jesus disse que seria possível. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23, se você crer, tudo é possível. O que você está querendo dizer com isso,
pastor, eu queria dizer para você que você tenha fé. Mesmo no mundo complicado, mesmo no mundo decepcionante, mesmo no mundo frustrante, faça planos, faça projetos. Eu estou pedindo para você, continue sonhando, continue projetando, continue fazendo a parte fácil do projeto. A parte mais fácil do projeto, irmão, é escrevê-lo. A parte mais fácil do projeto é transferir para o papel, porque já está no seu coração. Se eu perguntar para algumas pessoas aqui, você tem sonhos? Eu tenho certeza que a maioria vai levantar. Se eu perguntar, você foi frustrado por alguns sonhos que não aconteceu esse ano? Algumas pessoas vão levantar a mão também. Irmãos, faz a parte fácil. Planeja os seus sonhos. Planeja o seu ano de 2026. Faz a parte fácil, porque a parte difícil deixa para Jesus. Não teve glória a Deus, mas está bom. Não entendi, pastor. Deus está dizendo aqui nessa noite: faça o que está no seu alcance. Faça a sua parte. Faça o que é possível, porque o impossível deixa comigo. Meu Deus do céu! É Deus falando no nosso coração, irmão. Porque tem sonhos que nós escrevemos no papel, tem projeto que nós projetamos. Quando nós colocamos diante dos nossos olhos, a gente diz: isso aqui é grande demais para mim. Mas está no meu coração. Isso aqui é grandioso demais para minha casa, para minha família. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Mas se Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que Ele vai realizar, porque eu tenho fé. Meu Deus do céu! A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé é aquilo que você precisa para acontecer o que não aconteceu ainda. Quando Deus diz a Abraão que a sua descendência seria numerosa, Abraão era velho. Olha a realidade de Abraão, irmão. A sua esposa era uma velha, era mais velha que a Juscelene. A esposa era estéril, irmãos. Ele não tinha filhos, não tinha como ele ser numeroso. A realidade dele era um real problema. A sua esposa não podia ter filho. E agora, quando você vê a realidade de Abraão, você começa a questionar. Você começa a se perguntar: como é que esse homem vai ser numeroso se não tem filho? Como é que ele vai ser numeroso se a mulher dele é estéril? Como acreditar numa coisa que Deus falou, sendo que a realidade é outra? Você tem que acreditar e usar a tua fé. Porque a fé, entenda isso aqui nessa noite, irmãos. Quando você usa a fé vai mudar a estrutura do problema. Você que tem que usar a fé para poder mudar a realidade sobre o problema. Você precisa entender: quem não tem fé, quando vê uma situação dessa, já pensa: quem é estéril vai continuar sendo estéril, porque não tem fé. Quem é doente, quando não usa fé, vai permanecer na doença, vai tomar alguns remédios para amenizar, mas não vai resolver o problema. Quando você não tem fé, vai ter um câncer. Esse câncer vai matar, vai destruir, vai humilhar todo mundo, porque o câncer é humilhante. Quem não tem fé vai ver tudo isso. Mas quando você usa a fé, quando você usa a fé que está dentro de você, olha o que acontece. Deus cria uma nova realidade sobre o problema. O que eu quero dizer nessa noite é: quem era doente, se usa a fé, agora será curado. Deus do céu. Quem usa a fé, quando está cheio de câncer, agora tem cabelo crescendo e a saúde restaurada, porque a fé trouxe cura.
Quando você usa a fé, você é curado, você é liberto. Eu estou te dizendo aqui nessa noite, meu irmão, não importa a realidade que você está vivendo, se você decidir usar a fé, Deus muda tudo em sua volta. Meu Deus do céu! Abre os seus ouvidos para isso aqui. A fé que você precisa para o ano de 2026 não é uma fé que você vê. A fé que você precisa para o ano de 2026 não é uma fé para aquilo que você vive, não é uma fé para aquilo que você acha ou deixa de achar. A fé que você precisa tem que ser movida pela palavra de Deus. A fé que você precisa tem que ser movida pela ação do Espírito Santo. A fé que você precisa tem que ser movida pela palavra profética sobre a sua vida. E eu tenho certeza que todos aqui têm uma palavra profética sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já liberou uma palavra profética sobre cada coração aqui nessa noite. Mas eu quero te fazer lembrar aqui nessa noite, gente, algumas palavras proféticas sobre você, que está escrito em Jeremias, capítulo número 29, versículo de número 11. Ei, Jesus, e Deus está dizendo aqui nessa noite: sou eu que conheço os planos que tenho a seu respeito. Meu Deus do céu, diz o Senhor: os meus planos são prosperidade e não te causar danos. Eu tenho um plano para te dar esperança de um futuro. Livro de João, capítulo número 5, versículo 22, versículo 24. Eu lhe asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado. Segunda Crônica, capítulo de número 7, versículo de número 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei e sarei toda a nação. Meu Deus do céu! Essa é a promessa de Deus sobre a tua vida. Isso é uma palavra profética. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tudo que você viveu, tudo que você já teve de experiência nessa terra, tudo que já falaram ao teu respeito, não chega nem perto do que Deus pensa ao teu respeito. Não teve glória a Deus? Não, tá bom. Deus escreveu algo precioso sobre você. Abre os seus ouvidos para isso aqui nessa noite, irmão. Tenha mais fé na palavra profética. Tenha mais fé no que Deus falou sobre a sua vida. Acredite mais em Deus. Acredite mais na palavra profética. Porque aquilo que Deus tem preparado para você, você não tem noção do que Deus tem preparado para você, para a sua casa e para a sua família. Eu estou te dizendo aqui nessa noite, irmãos, quando você usa a tua fé, quando você usa esse sentido, o céu se abre sobre a sua casa, o céu se abre sobre a sua família. E nessa noite, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Toda a igreja se coloque de pé. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Você precisa comunicar com o Senhor o que você quer que aconteça no ano de 2026. A comunicação é a ferramenta mais importante que você tem para usar no mundo espiritual. Quando você usa o sentido da fé e você usa a comunicação, Deus, além de saber o que está no coração, Deus lê aquilo que está na sua mente, e quando você passa para o papel, Deus entende que você está tendo fé para aquilo que aconteça. Eu quero dizer que nessa noite, quando você pegar esse folheto, quando você pegar esse papel, você não vai escrever nele por de imediato.
Você não vai pegar e chegar na sua casa e começar a escrever. Você vai ler tudo que tem escrito nele. Você vai ler tudo que está escrito na parte de cima, na parte de baixo. E quando você terminar de ler, você vai fazer uma oração de fé. Você vai fazer essa oração e vai ativar a tua fé. E só depois disso, você vai escrever os seus sonhos. Você vai escrever os seus projetos. Você vai se comunicar com Deus através desse folheto. Irmãos, se você não projetar o ano de 2026, eu te garanto uma coisa: a decepção vai ser muito maior do que você não tivesse projetado. Porque quando acontece algo ruim e você projetou para aquilo que não acontecesse, você entra em oração no seu quarto e diz: Senhor, eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida. Eu não projetei isso para mim. Eu não projetei isso para minha casa. Eu não projetei isso para minha família. Isso é uma ação do inimigo. E nós precisamos entender que quem é contra os seus sonhos, quem é contra os seus projetos, não é Deus, é o diabo, é o inimigo. Porque eu sou pai, eu tenho os filhos. Talvez aquilo que os meus filhos querem projetar para a vida deles, talvez algumas coisas eu não vou concordar, eu não vou querer, mas a minha intenção, quando eu projeto algo para eles, é algo para realizar e é para que eles sejam felizes. Se eu penso assim, irmão, que sou pequeno, que sou humano, que sou pai de dois, imagina Deus, que é pai da nação. Ele jamais quer o mal para os seus filhos. Ele jamais quer algo ruim que aconteça com você. Saiba de uma coisa: todos os planos ruins que acontecem na nossa casa, na nossa família, não provém de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda o que é permissão de Deus. Entenda o que é ação maligna. Talvez Deus permite algumas coisas acontecer, não porque Ele quer, mas é para provar a tua fé. Será que você é um homem de fé mesmo? Será que você é uma mulher de fé mesmo? Quando está com dinheiro no bolso, você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Quando toda a sua família está unida, linda, maravilhosa, almoçando em volta de você, você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé. E quando teus filhos não estão perto? E quando acontece algo com teus filhos, você continua sendo um homem de fé? Você continua sendo uma mulher de fé? É no problema que nós mostramos quem nós somos. É no mal que nós mostramos quem nós somos. Nós precisamos entender: quando as coisas ruins acontecem sobre nós, não é porque Deus gosta, não é porque Deus quer, é para poder provar a nossa fé. E quando você pegar esse folheto, irmão, coloca os teus sonhos, coloca os teus projetos, coloca projeto para você. Para com isso. Tem mania, tem gente que tem mania de falar assim: ah, se acontecer para os meus filhos já tá bom. Se já acontecer para fulano, para mim tá bom. Nem precisa para mim, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor na sua vida profissional. Deus quer o melhor na sua vida espiritual. Deus quer o melhor na sua vida emocional. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque você é um testemunho do milagre de Deus na sua vida. Tem pessoas, irmão, acredita nisso. Tem pessoas que acreditam em Deus por causa da tua fé, por causa da tua vida. Você precisa entender isso. As pessoas, os nossos maiores seguidores, são aqueles que nos acompanham
todos os dias e nem ficam perto de nós. Eles nos observam todos os dias nossos passos. Eles observam todos os dias os nossos stories, para saber quem nós somos, no problema ou na bênção. Irmãos, eu queria pedir a Alexa para poder pegar o folheto lá na sala, lá no meu escritório, em nome de Jesus, e descesse com ele. Eu quero fazer a primeira oração nessa noite, uma oração de fé, para poder ativar a fé no seu coração, para você poder entender que você é um sonhador, que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que vai projetar como vai ser o seu ano de 2026. Irmão, nós não fazemos isso aqui porque nós achamos bonito. Nós não fazemos isso aqui para poder arrecadar oferta. Nós não fazemos isso aqui, nem estipulamos o valor da oferta. Fica por sua liberalidade, aquilo que o Espírito colocar no seu coração. Nós fazemos isso aqui porque nós comprovamos, quando nós projetamos alguma coisa no Senhor, elas acontecem para a honra e glória do nome dele. Nós vemos diversos testemunhos na igreja que milagres, o milagre mais recente que nós podemos ouvir aqui foi um milagre de cura de câncer da amiga da Maxwell. Ano retrasado nós temos um folheto, ela é católica, irmãos. Eu expliquei para ela o folheto, ela falou assim: mas eu nem sou crente. Que importa se você é crente ou não? Importa se você tem fé, importa se você acredita nisso que eu estou pregando para você. Mas Alex, eu estou com câncer, meu cabelo está caindo, Alex, está difícil para mim. Eu falei assim: projeta a sua cura, e Deus vai liberar a cura. E essa mulher, ela foi curada. Irmãos, eu não sei quantos folhetos desses eu escrevi para ter o meu filho desenvolvido. Embora eu trabalhei, me esforcei, paguei muita terapia, eu fiz muita TO com ele, hoje meu filho é muito desenvolvido, e nem por isso eu deixava de escrever o que eu queria para ele aqui, ó. Ele é um dos maiores testemunhos na minha vida. Eu pude crer que Deus realiza tudo aquilo que nós projetamos, irmão. Quantas pessoas que têm laudo, que têm dificuldade de falar, dificuldade de socializar, dificuldade de desenvolver, e nós estamos vendo o nosso filho desenvolver todos os dias, porque Deus realizou aquilo que nós projetamos. Irmãos, quando você pegar esse folheto aqui, escreva com fé. Eu não sei o que você vai pedir, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que está no seu coração para acontecer no ano 2026. Eu não sei se você está precisando de um renovo na vida espiritual. Eu não sei se você está esperando algo acontecer na sua vida, nos seus relacionamentos. Eu não sei se você está querendo algo na sua vida com propósito. Você tem um propósito nessa terra. Você tem que escrever nesse folheto e ser esse propósito, a realização na vida de alguém. A sua vida pessoal é um testemunho vivo. Por isso, quando você escrever nesse folheto, você vai usar a tua fé. E eu quero ouvir da sua boca o testemunho da realização do teu sonho, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, todos de olhos fechados. Eu estou fazendo isso aqui, Senhor, porque eu sou um homem de fé.
eu estou fazendo isso aqui, Senhor, porque eu acredito na Sua palavra, eu acredito nas Suas promessas, eu acredito que tudo que o Senhor colocar no nosso coração vai acontecer, vai realizar. Para mim comprovar para alguém se eu sei nadar, não adianta eu falar que sei nadar. É preciso pular na piscina, entrar na água e começar a bater os braços e as pernas, e as pessoas vão ver que eu sei nadar. A fé é a mesma coisa. Se eu digo para uma pessoa que eu tenho fé, eu tenho que mergulhar fundo no Senhor e sonhar sonhos que até o Senhor vai duvidar, porque eu acredito nas Suas promessas. Eu acredito, Senhor, que o Senhor não chamou essas pessoas para poder ser um derrotado. Eu acredito, Senhor, que o Senhor chamou essas pessoas para poder honrar o Teu nome. Eu acredito, Senhor, que o Senhor trouxe essas pessoas até essa igreja, porque o Senhor acredita que através delas a palavra vai chegar naquele coração endurecido. Eu acredito que o Senhor chamou essas pessoas, esse homem, essa mulher de fé, esse jovem, esse adolescente, porque através da vida delas o Senhor vai liberar salvação na vida daquela pessoa. Nós não fazemos isso aqui por causa de bens materiais, nós fazemos isso aqui por causa do mundo espiritual. E nós acreditamos que quando nós projetarmos nesse papel, coisas grandiosas vão acontecer, coisas poderosas vão acontecer na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional. Em tudo, em qualquer lugar, as pessoas vão sentir a Tua presença por causa daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E eu acredito, Senhor, nesse projeto. Eu acredito naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E é por isso, Senhor, eu não obrigo ninguém a planejar, eu não obrigo ninguém a sonhar, eu não obrigo a ninguém a escrever, mas o que eu transmito é: se você tem fé, vem cá e faça. Se você tem fé, venha cá e escreve. Se você tem fé, venha cá e projete. Pega esse folheto e projeta como vai ser o seu ano do 2026. Nós profetizamos que tudo que será escrito nesse papel vai acontecer em nome de Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Irmãos, você que acredita nisso,